Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ser preciso e objetivo, não que antes de ontem não tenha sido. Mateus capítulo 24, eu vou ler o contexto para falar a você. A partir do versículo 36, falei ontem com você sobre ele, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem determinará vida e morte. A vinda do Filho do Homem vai separar vivos de mortos, porque espiritualmente falando convivemos juntos, vivos e mortos espiritualmente falando. Aqueles filmes, de mortos-vivos, existe um monte de gente por aí assim. Elas estão íntegras com seu corpo, inteiras e às vezes até bem inteiras, mas estão mortos espiritualmente falando. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então alimenta um corpo, mas não alimenta o espírito. Então se não alimenta o espírito, assim como se não alimentar o corpo morre, se não alimentar o espírito estão mortos espiritualmente falando. Isso é um julgamento? Não, isso é uma apreciação. É apenas uma apreciação. Então, a palavra de Deus diz, e quem está falando é Jesus Cristo, que como foi nos dias de Noé, e ele começa então a dizer, também será a vinda do Filho do Homem. E ele diz, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes dele acontecer, estava sendo apregoado que iria acontecer, mas a maioria não creu. Aliás, todos, ninguém creu, só a família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E a Bíblia diz então que assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes de acontecer, ninguém cria. Eles levavam a vida normal. E como é a vida normal? Olha aqui, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então, o Senhor está falando de coisas, de substâncias, sustentação individual e também familiar. Comer, beber, casar e dar em casamento. Um ciclo de relacionamento e de subsistência puramente humano. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus está declarando que como será nos dias anteriores, a vinda dele aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, que haveriam pessoas que estavam se preocupando só com a subsistência humana por não crer, por não acreditar, por não valorizar, não valorar, não dar crédito a uma mensagem espiritual. É isso que a igreja está fazendo na terra, ou pelo menos deveria estar fazendo. Não encher cofres de dinheiro, mas encher o céu de pessoas lavadas e remidas com a pregação do Evangelho. A gente sabe que o dinheiro é importante para a subsistência de muitas coisas, mas não precisa nada além daquilo que é necessário. Então vamos lá? A Bíblia diz que eles casavam, davam casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E o texto diz que não o perceberam. Ele entrou na arca e não o perceberam, assim também. A Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos, e diz assim, será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, virá num momento em que ninguém está apreciando aquilo, ninguém estará nem aqui para isso, mas que vai acontecer, vai. E aí? E aí vai ser estabelecido, eu volto a dizer, vida e morte eterna. Vida eterna junto com o Senhor, morte eterna separada eternamente de Deus. Isso é o que a Escritura diz. Se você quiser contestar isso, fique tranquilo. Leia aqui a Bíblia e faça a sua contextualização de repugnância disso que eu estou falando. Contudo, essa mensagem é válida para hoje. Eu repito, é o que a igreja está apregoando durante o tempo da sua existência na Terra. E se é pregado a volta de Cristo, se é pregado e anunciado a necessidade que nós temos de nos envolver com Ele,
mas as pessoas preferem levar a sua vida comum. Um final de semanazinho, um jogo de futebol, time que ganha, que perde, as cabeças inchadas de segunda-feira, de quinta ou de sexta, as coisas comuns da família. Em que momento da palavra está escrito que a gente não deveria usufruir daquilo que Deus nos deu a usufruir nesta terra? Família, coisas que a gente conquista, poder ir no shopping, lá naquele restaurante self-service elegante, lá comer alguma coisa, se tem dinheiro, comprar alguma coisa numa loja. Quando é que o Senhor disse que não deveria fazer? Ao contrário, Ele diz que nós devemos nos servir dos recursos para adquirirmos aquilo que nós entendemos precisar. Ou seja, o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, cuidando dos nossos afazeres, da nossa família, da nossa casa, tendo amigos, nos relacionando bem com as pessoas, mas, como diz a Escritura, e quem falou foi Jesus, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas de comer, beber, casar, dar-se em casamento vos serão acrescentados. Comprar, vender, ter, possuir, não mais ter, enfim, serão acrescentadas. E o problema todo é que as pessoas querem buscar os acréscimos e esquecer da origem, daquilo que promoveria os acréscimos que cada pessoa precisa. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que uma boa saúde é acréscimo, que bens na terra são acréscimo, que casa é acréscimo, que comprar, pagar, possuir, ter, vender são acréscimos. Que o primeiro objetivo é pensarmos nas coisas que são de cima, como Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3. Se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas aí vamos fazer um laudo então nosso, uma pesquisa interna. Quanto tempo nós passamos da nossa vida pensando nas coisas de Deus e quanto tempo nós passamos da nossa vida pensando nas coisas dos homens? Jesus foi explícito em dizer: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Óbvio que, como a gente enxerga as coisas naturais com os nossos olhos naturais, a probabilidade é que a gente passe um bom tempo, um grande tempo do dia pensando nessas coisas e nos envolvendo com elas. Mas como a gente também deve enxergar as coisas espirituais pelo Espírito que está em nós, para quem tem o Espírito de Deus, nós também devemos qualificar isto como parte prioritária da nossa vida, ainda que parte do nosso dia, a maior parte, seja aplicada nas coisas humanas por conta da necessidade de sobrevivência. Não quer dizer que a maior qualidade se atribuirá em função do tempo das coisas naturais, mas nós vamos valorar muito mais as coisas eternas. É isso. E para isso nós precisamos nos dedicar diariamente a isso, ainda que o tempo não seja tão longo, mas seja um tempo de qualidade para Deus. E exatamente agora, o que tem ocupado a sua mente? Exatamente agora, a que você está se dedicando? Pensemos nas coisas que são de cima. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.